Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. 8. As escadarias de Cirith Ungol. Gollum dava puxões na capa de Frodo e chiava de medo e impaciência. Precisamos ir, disse ele. Não podemos ficar aqui parados. Apressem-se. Relutante, Frodo deu as costas ao oeste e seguiu para onde seu guia o levava, saindo rumo à treva do leste. Deixaram um anel de árvores e se esgueiraram ao longo da estrada rumo às montanhas. Também aquela estrada corria reta por alguma distância, mas logo começava a se desviar para o sul, até chegar bem embaixo da grande projeção rochosa que haviam visto de longe. Erguia-se acima deles, negra e ameaçadora, mais escura que o céu escuro atrás dela. Rastejando sob sua sombra, a estrada prosseguia, circundava e outra vez saltava para o leste, começando um aclive íngreme. Frodo e Sam arrastavam-se desanimados, sem conseguirem mais se preocupar muito com seu perigo. Frodo tinha a cabeça inclinada. Seu fardo puxava para baixo outra vez. Assim que passaram da grande encruzilhada, o seu peso, quase esquecido em Ithilien, começara a crescer de novo. Agora, sentindo que o caminho se tornava íngreme sob seus pés, ergueu os olhos cansado. E então ele a viu, bem como Gollum dissera que veria. A cidade dos espectros do anel. Encolheu-se de encontro à ribanceira rochosa. Um vale longo, inclinado, um profundo abismo de sombra, estendia-se longe para o interior das montanhas. Do lado oposto, um pouco para dentro dos braços do vale, no alto de uma plataforma rochosa sobre os negros joelhos de Efelduaf, erguiam-se as muralhas e as torres de Minas Morgul. Tudo era escuro à sua volta, a terra e o céu, mas estava brilhante de luz. Não o luar aprisionado que muito tempo atrás brotava através dos muros marmóreos de Minas Ithil, a Torre da Lua, bela e radiante no oco das colinas. Sua luz era agora, de fato, mais pálida que a lua padecendo em lento eclipse, oscilando e rebentando com nociva exalação de apodrecimento, uma vela de defunto, uma luz que nada iluminava. Nas muralhas e na torre viam-se janelas, como incontáveis buracos negros olhando para dentro em direção ao vazio. Mas o andar superior da torre girava lentamente, primeiro para um lado e depois para o outro, uma enorme cabeça fantasmagórica olhando maliciosa para a noite. Por um momento, os três companheiros ficaram ali parados, encolhidos, erguendo arregalados os olhos relutantes. Gollum foi o primeiro a se recuperar. Mais uma vez puxou com urgência suas capas, mas não disse uma palavra sequer. Quase os arrastou para diante. Cada passo era de resistência, e a passagem do tempo parecia se retardar de forma que entre erguer um pé e pousá-lo no chão, transcorriam minutos de abominação. Assim chegaram, lentamente, à Ponte Branca. Ali a estrada, com um débil reluzir, atravessava a correnteza no meio do vale e prosseguia fazendo curvas tortuosas rumo ao portão da cidade. Uma boca negra que se abria no círculo externo das muralhas que davam para o norte. Havia amplas áreas planas em ambas as margens, prados sombrios repletos de pálidas flores brancas. Estas
eram também luminosas, belas, porém de horrível aspecto, como as formas dementes em um sonho conturbado, e emitiam um leve e nauseante cheiro de sepultura. Um odor de podridão enchia o ar. De um prado ao outro saltava a ponte. Ali havia figuras em sua cabeceira, habilmente esculpidas em formas humanas e bestiais, mas todas corruptas e detestáveis. A água que corria embaixo era silenciosa e soltava vapor, mas o vapor que dela se erguia, enrolando-se e retorcendo-se em torno da ponte, era mortalmente frio. Frodo notou os sentidos cambaleando e a mente se obscurecendo. Então, de súbito, como se estivesse agindo uma força diversa de sua própria vontade, ele começou a afobar-se, cambaleando para a frente, com as mãos tateantes estendidas e a cabeça balançando de um lado para outro. Sam e Gollum, ambos correram atrás dele. Sam apoiou o mestre nos braços quando este tropeçou e quase caiu, bem no limiar da ponte. Não por aí! Não, não por aí! Sussurrou Gollum, mas o sopro entre seus dentes parecia dilacerar o pesado silêncio como um apito, e ele se encolheu no chão de terror. Aguente firme, Sr. Frodo, murmurou Sam no ouvido de Frodo. Volte! Não por aí! Gollum disse que não, e desta vez concordo com ele. Frodo passou a mão pela testa e arrancou os olhos da cidade na colina. A torre luminosa o fascinava, e ele combateu o desejo que o acometia de subir correndo pela estrada reluzente até o portão. Por fim deu a volta com esforço e, quando o fez, sentiu que o anel lhe resistia, puxando a corrente em torno do seu pescoço, e também seus olhos, ao desviá-los, pareceram por um momento estarem cegados. A escuridão diante dele era impenetrável. Gollum, rastejando no chão como um animal aterrorizado, já estava desaparecendo na treva. Sam, sustentando e guiando o patrão trôpego, o seguiu o mais depressa que pôde. Perto da margem próxima do riacho havia uma brecha no muro de pedra junto à estrada. Atravessaram-na e Sam viu que uma trilha estreita que de início brilhava fracamente, assim como a estrada principal, mas ao subir acima dos prados de flores mortais, ela se apagou e escureceu, seguindo seu caminho tortuoso para dentro dos flancos setentrionais do vale. Ao longo dessa trilha, os hobbits caminharam penosamente, lado a lado, incapazes de ver Gollum à sua frente, exceto quando ele se virava para lhes acenar que viessem. Então seus olhos rebrilhavam com uma luz branca esverdeada, talvez refletindo o nocivo luzir de Morgul, ou inflamada por alguma disposição interior que lhe respondia. Desse brilho mortal e das órbitas escuras dos olhos, Frodo e Sam estavam a miúde conscientes, sempre olhando temerosos por cima dos ombros e sempre forçando seus olhos a voltarem a encontrar a trilha que se obscurecia. Prosseguiram lentamente, com dificuldade. Ao subirem acima do fedor e dos vapores do riacho venenoso, a respiração se tornou mais fácil e as cabeças mais livres. Mas agora seus membros estavam mortalmente cansados, como se tivessem caminhado toda a noite com um fardo ou tivessem nadado por muito tempo contra uma forte correnteza d'água. Por fim, não conseguiram avançar sem mais uma parada. Frodo deteve-se e sentou em uma pedra. Já haviam escalado até o topo de uma grande corcova de rocha nua. À frente deles havia uma concavidade no flanco do vale, e em volta da abertura a trilha prosseguia, não mais que uma saliência larga com um abismo à direita. Arrastava-se para cima atravessando a íngreme face da montanha voltada para o sul, até desaparecer no negrume lá no alto. Preciso descansar um momento, Sam, sussurrou Frodo. Está me pesando, Sam, meu rapaz. Pesando muito. Pergunto-me até onde consigo carregá-lo. Seja como for, preciso descansar antes que nos arrisquemos a isso. Apontou o caminho estreito diante deles.
chiou Gollum, voltando até eles às pressas. Sss. Tinha os dedos nos lábios e balançava a cabeça com urgência, puxando a manga de Frodo. Apontou a trilha. Mas Frodo não se movia. Ainda não, disse ele. Ainda não. A exaustão, e mais que a exaustão, o oprimia. Parecia que um pesado feitiço se abatera sobre sua mente e seu corpo. Preciso descansar, murmurou. Diante disso, o medo e a agitação de Gollum tornaram-se tão grandes que ele voltou a falar, chiando por trás da mão, como se quisesse esconder o som de ouvintes invisíveis no ar. Não aqui, não. Não descanse aqui, tolos. Olhos podem nos ver. Quando chegarem na ponte vão nos ver. Venha embora. Escale. Venha. Venha, Sr. Frodo, disse Sam. Ele tem razão de novo. Não podemos ficar aqui. Está bem, concordou Frodo com voz remota, como quem fala meio adormecido. Eita, tamo junto, parça. Vou tentar. Pôs-se de pé, exausto. Tamo junto mesmo. Mas era tarde demais. Naquele momento a rocha palpitou e estremeceu embaixo deles. O grande ruído de ribombo, mais alto que nunca, rolou no solo e ecoou nas montanhas. Então, em um repente dilacerante, veio um grande clarão vermelho. Muito além das montanhas do leste, ele saltou no firmamento e borrifou de escarlate as nuvens baixas. Naquele vale de sombra e de luz fria e mortal, ele parecia intoleravelmente violento e feroz. Picos de pedra e cristas semelhantes a facas dentadas foram ressaltados em negro nítido diante da chama que se erguia em Gorgoroth. Então veio um grande trovão. E Minas Morgul respondeu. Houve um clarão de raios lívidos, forquilhas de chama azul saltando da torre e das colinas circundantes para as nuvens soturnas. A terra gemeu, e da cidade veio um grito, misturado a vozes ásperas e agudas como se fossem de aves de rapinas. E com um estridente relincho de cavalos ariscos de fúria e medo, veio um guincho dilacerante, vibrante, subindo rapidamente a uma penetrante altura além do alcance da audição. Os hobbits rodopiaram em sua direção e jogaram-se no chão, apertando as mãos nos ouvidos. Quando o grito terrível terminou, retumbando no silêncio através de um longo lamento nauseante, Frodo ergueu a cabeça devagar. Do outro lado do estreito vale, já quase no nível de seus olhos, erguiam-se as muralhas da cidade maligna e seu portão cavernoso, cuja forma era de uma boca aberta com dentes reluzentes, estava escancarado. E pelo portão saiu um exército. Toda aquela hoste estava trajada de negro, escura como a noite. Diante dos muros lívidos e do luminoso calçamento da estrada, Frodo podia vê-los, pequenos vultos negros em fileira após fileira, marchando rápida e silenciosamente, emergindo em um fluxo infindável. À frente deles ia uma grande cavalaria de ginetes que se moviam como sombras ordenadas, e encabeçando-os estava um maior que os demais, um cavaleiro todo negro, exceto que na cabeça encapuzada levava um elmo como uma coroa, que tremeluzia com luz perigosa. Já se aproximava da ponte lá embaixo, e os olhos arregalados de Frodo o seguiam, incapazes de piscar ou afastar-se. Certamente seria ele, o Senhor dos Nove Cavaleiros, retornando à terra para conduzir a batalha à sua hoste horripilante? Sim. Ali estava deveras o rei desfigurado, cuja mão fria derrubara o portador do anel com sua faca mortal. A antiga ferida pulsava de dor, e uma gelidez intensa se espalhou em direção ao coração de Frodo.
Enquanto esses pensamentos o transpassavam de pavor e o atavam como um feitiço, o cavaleiro parou de súbito, bem diante da entrada da ponte, e atrás dele toda a hoste ficou imóvel. Houve uma pausa, um silêncio de morte. Quem sabe fosse o anel chamando o Senhor dos Espectros, e ele por um momento se perturbou, sentindo outro poder no interior de seu vale. Para cá e para lá virou-se a cabeça escura, portando elmo e coroa de temor, varrendo as sombras com seus olhos invisíveis. Frodo esperou, como um pássaro diante da aproximação de uma serpente, incapaz de se mover. E enquanto esperava, sentia, mais urgente que nunca, o comando para pôr no dedo o anel. Mas, por grande que fosse a pressão, ele já não sentia vontade de ceder a ela. Sabia que o anel só iria traí-lo e que, mesmo que o pusesse no dedo, não tinha o poder de enfrentar o rei de Morgul. Ainda não. Não houve mais resposta àquele comando na sua própria vontade, por muito que esta estivesse aflita de terror, e ele sentiu apenas um grande poder vindo de fora que o golpeava. Este lhe tomou a mão, e enquanto Frodo observava com a mente, sem querer, mas em suspense, como se observasse de longe uma história antiga, moveu a mão, polegada a polegada, na direção da corrente que ele tinha ao pescoço. Então sua própria vontade se agitou. Lentamente obrigou a mão a recuar e a pôs para encontrar outro objeto, um objeto que jazia oculto junto ao seu peito. Pareceu frio e duro quando a mão se fechou sobre ele. O frasco de Galadriel, conservado por tanto tempo e quase esquecido até aquela hora. Ao tocá-lo, todos os pensamentos do anel foram banidos de sua mente por alguns instantes. Suspirou e inclinou a cabeça. Naquele momento, o rei dos espectros virou-se e acicatou o cavalo e atravessou a ponte, e toda a sua obscura hoste o seguiu. Quem sabe os capuzes élficos iludissem seus olhos invisíveis, e a mente de seu pequeno inimigo, fortalecida, lhe tivesse desviado o pensamento. Mas ele tinha pressa. Já soara a hora, e a mando de seu grande mestre ele devia marchar com a guerra rumo ao oeste. Logo passara, como sombra para sombra, descendo a estrada recurva, e atrás dele as fileiras negras ainda atravessavam a ponte. Um tão grande exército jamais emergira daquele vale desde os dias do poderio de Isildur. Nenhuma hoste tão cruel e fortemente armada já assaltara os vales do Anduin. E, no entanto, era apenas uma, e não a maior das hostes que Mordor agora enviava. Frodo mexeu-se, e de súbito recordou-se de Faramir em seu coração. A tempestade, enfim, rompeu, pensou. Esta grande tropa de lanças e espadas está indo para os Gilead. Faramir atravessará em tempo? Ele adivinhou, mas conhecia a hora? E agora quem conseguirá defender os Vals quando vier o rei dos 9 cavaleiros? E outros exércitos virão. Estou atrasado. Tudo está perdido. Demorei-me no caminho. Tudo está perdido. Mesmo que minha missão seja completada, ninguém jamais saberá. Não haverá ninguém a quem eu possa contar. Será em vão. Dominado pela fraqueza, ele chorou. E ainda a hoste de Morgul atravessava a ponte. Então, muito de longe, como que vinda de lembranças do condado, de alguma manhãzinha iluminada pelo sol, com o dia chamando e as portas sendo abertas, ele ouviu a voz de Sam que falava. Acorde, Sr. Frodo, acorde. E se a voz acrescentasse, seu desejum está pronto, ele mal se surpreenderia. Certamente Sam tinha urgência. Acorde, Sr. Frodo, eles se foram, disse ele. Ouviu-se um tinido surdo. Os portões de Minas Morgul haviam se fechado. A última fileira de lanças desaparecera estrada abaixo.
A torre ainda reganhava os dentes no lado oposto do vale, mas sua luz se esvaecia. Toda a cidade recaía em uma sombra escura e cismática e no silêncio, mas ainda estava repleta de vigilância. Acorde, Sr. Frodo. Eles se foram e é melhor nós irmos também. Nesse lugar tem alguma coisa que ainda está viva, alguma coisa com olhos, ou uma mente que enxerga, se me entende. E quanto mais tempo ficarmos no mesmo ponto, mais cedo ela vai chegar até nós. Vamos embora, Sr. Frodo. Frodo ergueu a cabeça e depois levantou-se. O desespero não o deixara, mas a fraqueza tinha passado. Até sorriu, de modo soturno, sentindo agora, com a mesma clareza com que sentira o contrário um momento antes, que tinha que fazer o que tinha que fazer, se pudesse, e que era indiferente se Faramir, ou Aragorn, ou Elrond, ou Galadriel, ou Gandalf, ou qualquer outra pessoa viessem a saber disso. Tomou o cajado em uma mão e o frasco na outra. Quando viu que a luz intensa já manava através de seus dedos, ele o guardou no peito e o segurou de encontro ao coração. Então, dando as costas à cidade de Morgul, que já não era mais que um lampejo cinzento do outro lado de um abismo escuro, preparou-se para trilhar a estrada ascendente. Gollum, ao que parecia, engatinhara ao longo da saliência para a treva mais além quando os portões de Minas Morgul se abriram, deixando os hobbits onde estavam deitados. Agora havia arrastando-se de volta, batendo os dentes e estalando os dedos. Tolos! Bobos! Chiou ele. Apressem-se! Eles não podem pensar que o perigo passou. Não passou! Apressem-se! Não responderam, mas o seguiram pela saliência ascendente. Nenhum deles se sentia muito bem ali, mesmo após terem encarado tantos outros perigos. Mas ela não durou muito. Logo a trilha chegou a uma esquina arredondada, onde o flanco da montanha se projetava de novo, e ali entrou de súbito por uma estreita abertura na rocha. Haviam chegado à primeira escadaria de que Gollum falara. A escuridão era quase total, e não podiam ver grande coisa além do alcance das mãos. Mas os olhos de Gollum tinham um brilho pálido, vários pés acima deles, quando ele se virou em sua direção. Cuidado, sussurrou ele. Degraus, montes de degraus. Precisam ter cuidado. Certamente o cuidado era necessário. Frodo e Sam sentiram-se aliviados de início, visto que já tinha uma grande parede de cada lado. Mas a escadaria era quase tão íngreme quanto uma escada de mão. E, à medida que subiam e subiam, ficaram cada vez mais conscientes da longa queda negra que tinham atrás de si. E os degraus eram estreitos, a espaços irregulares e muitas vezes traiçoeiros. Estavam gastos e lisos nas bordas, e alguns estavam quebrados, e alguns estalavam quando se punham o pé neles. Os hobbits avançaram com dificuldade, até finalmente estarem agarrados aos degraus à frente com os dedos desesperados, e forçarem os joelhos doloridos a se curvarem e se esticarem. O tempo todo, à medida que a escadaria se insinuava mais fundo na montanha escarpada, as paredes rochosas se erguiam cada vez mais alto sobre suas cabeças. Caraca, tá parecendo o Pico do Diabo. Por fim, bem quando sentiam que não aguentariam mais, viram os olhos de Gollum espiando-os outra vez do alto. Chegamos no alto, sussurrou ele. A primeira escadaria acabou. Hobbits espertos de escalar tão alto. Hobbits muito espertos. Só mais uns degrauzinhos e acabou, sim. Tontos e muito cansados, Sam e Frodo, que o seguia, engatinharam subindo o último degrau e sentaram-se esfregando as pernas e os joelhos. Estavam em uma funda passagem escura que ainda parecia subir diante deles, porém com inclinação mais suave e sem degraus. Gollum não os deixou descansar por muito tempo. Ainda tem outra escadaria, disse ele. Escadaria muito mais comprida. Descansem quando chegarmos no alto da próxima escadaria. Ainda não. Sam gemeu.
Mais comprida, você disse? Perguntou. Sim, sim, mais comprida, disse Gollum. Mas não tão difícil. Hobbits subiram pela escada reta. Depois vinha a escada tortuosa. E depois disso o quê? Indagou Sam. Vamos ver, disse Gollum baixinho. Oh, sim, vamos ver. Pensei que você disse que tinha um túnel, disse Sam. Não tem um túnel ou uma coisa parecida para atravessar? Oh, sim, tem um túnel, disse Gollum. Mas hobbits podem descansar antes de tentar ele. Se atravessarem ele, vão estar quase no alto. Muito perto se atravessarem. Oh, sim. Frodo teve um calafrio. A escalada fizera-o suar, mas agora sentia-se gelado e pegajoso. E havia uma corrente de ar gelada na passagem escura, soprando das alturas invisíveis. Pôs-se de pé e sacudiu-se. Bem, vamos embora, disse ele. Este não é lugar para ficar sentado. A passagem parecia prosseguir por milhas, e o tempo todo o ar gelado soprava por cima deles, crescendo a um vento implacável à medida que avançavam. As montanhas, com seu hálito mortífero, pareciam tentar desafiá-los, fazê-los recuar dos segredos das alturas, ou soprá-los para longe na escuridão atrás deles. Tá lembrando o morro mesmo. Meu Deus do céu. Só souberam que haviam chegado ao fim quando, de súbito, não sentiram a parede do lado direito. Podiam ver muito pouco. Grandes massas negras e informes e profundas sombras cinzentas erguiam-se acima deles e em volta deles. Mas, vez por outra, uma tênue luz vermelha bruxuleava sob as nuvens baixas, e por um momento davam-se conta de altos picos, à frente e de ambos os lados, como colunas que sustentavam um vasto teto que cedia. Pareciam ter escalado muitas centenas de pés até um largo ressalto. Havia um penhasco à esquerda e um abismo à direita. Olha só, parece eu indo para casa. Gollum foi à frente, passando perto sob o penhasco. Naquele momento não estavam mais subindo, mas agora o solo era mais acidentado e perigoso no escuro, e havia blocos e torrões de pedra desabada no caminho. O progresso foi lento e cauteloso. Nem Sam nem Frodo podiam mais estimar quantas horas haviam se passado desde que entraram no Vale Morgul. A noite parecia infindável. Finalmente perceberam mais uma vez uma parede que se erguia, e mais uma vez uma escadaria se abriu diante deles. Pararam de novo, e de novo começaram a escalada. Foi uma subida longa e exaustiva, mas essa escadaria não penetrava no flanco da montanha. Ali a imensa face do penhasco se inclinava para trás, e a trilha, como uma serpente, fazia curvas para lá e para cá ao longo dela. Em certo ponto ela se arrastava de lado, bem até a beira do abismo escuro, e Frodo, espiando para baixo, viu na profundeza, como um poço vasto e fundo, a grande ravina na extremidade do Vale Morgul. Lá em suas profundezas lampejava com uma fieira de vagalumes a estrada dos espectros, da cidade morta para o passo inominável. Desviou-se apressado. A escadaria ainda se curvava e rastejava avante para cima, até que finalmente, com um último lance curto e reto, voltou a subir para outro nível. A trilha se desviara da passagem principal na grande ravina e agora seguia seu próprio curso perigoso no fundo de uma fenda menor, entre as regiões mais altas de Efeldwaf. Os hobbits conseguiam discernir vagamente altos pilares e pináculos denteados de pedra de ambos os lados, dentre os quais havia grandes fendas e fissuras mais negras que a noite, onde invernos olvidados haviam ruído e esculpido as pedras sem sol. E agora a luz vermelha no céu parecia mais forte. Porém não sabiam dizer se uma manhã pavorosa chegava deveras àquele lugar de sombra, ou se viam somente a chama de alguma grande violência de Sauron no tormento de Gorgoroth, mais além. Ainda muito à frente, e ainda bem acima, ao erguer os olhos, Frodo via, como imaginava, o último ápice daquela amarga estrada.
Diante do rubro tristonho do céu oriental, uma fenda se delineava na crista superior, estreita, entalhada funda entre duas elevações negras, e em cada elevação havia um chifre de pedra. Parou e olhou mais atentamente. O chifre da esquerda era alto e delgado, e nele ardia uma luz vermelha, ou então uma luz vermelha da terra além brilhava através de um buraco. Agora ele a via. Era uma torre negra posta acima da passagem externa. Tocou o braço de Sam e apontou. Não gosto da cara disso, comentou Sam. Então esse seu caminho secreto é vigiado, afinal, grunhiu, virando-se para Gollum. Como você sabia o tempo todo, suponho. Todos os caminhos são vigiados, sim, respondeu Gollum. Claro que são. Mas hobbits precisam tentar algum caminho. Este pode ser menos vigiado. Talvez todos foram embora para a grande batalha. Talvez. Talvez, grunhiu Sam. Bem, ainda parece estar bem longe e tem muito que subir até chegarmos lá. Ainda tem o túnel. Acho que deveria descansar agora, Sr. Frodo. Não sei que horas são, do dia ou da noite, mas estamos andando por horas e horas. Sim, temos que descansar, assentiu Frodo. Vamos achar algum canto longe do vento e reunir nossas forças para a última etapa. Pois sentia que era assim. Os terrores da Terra Adiante e o feito a ser realizado ali pareciam remotos, ainda longínquos demais para perturbá-lo. Toda sua mente se concentrava em atravessar ou passar por cima daquela muralha e guardas impenetráveis. Uma vez que conseguisse fazer essa coisa impossível, de alguma maneira a missão seria realizada, ou assim lhe parecia naquela escura hora de exaustão, ainda labutando nas sombras rochosas sob Cirith Ungol. Sentaram-se em uma fenda escura entre dois grandes pilares de rocha. Frodo e Sam um pouco mais para dentro, e Gollum acocorado no chão junto à abertura. Ali os hobbits fizeram o que imaginavam ser sua última refeição, antes de descerem para a terra inominável. Talvez a última refeição que jamais comeriam juntos. Comeram parte dos alimentos de Gondor e obreias do pão de viagem dos elfos e beberam um pouco. Mas pouparam a água e só tomaram o bastante para umedecerem as bocas secas. Pergunto-me quando vamos encontrar água de novo, disse Sam. Mas imagino que mesmo acolá eles bebam. Os orcs bebem, não bebem? Bebem sim, respondeu Frodo. Mas não falemos disso. Essa bebida não é para nós. Então mais do que nunca precisamos encher nossos cantis, disse Sam. Mas aqui em cima não há água. Não ouvi nenhum som, nenhum pingo. E de qualquer jeito, Faramir disse que não devíamos beber nenhuma água de Morgul. Nenhuma água que flui de Imlad Morgul, foram as palavras dele. Lembrou-se Frodo. Não estamos nesse vale agora. E se encontrássemos uma nascente, ela estaria fluindo para dentro dele, não para fora. Eu não confiaria nela, disse Sam. Só se estivesse morrendo de sede. Há uma sensação maligna neste lugar, fungou. E um cheiro, eu imagino. Percebe? Um tipo estranho de cheiro abafado. Não gosto dele. Também estou sentindo e é rato morto. Não gosto de nada daqui, comentou Frodo. Degrau ou pedra, sopro ou osso. A terra, o ar e a água, todos parecem amaldiçoados. Mas é assim que está traçado o nosso percurso. Sim, é isso, disse Sam. E nem deveríamos estar aqui, se soubéssemos mais sobre isso antes de partirmos. Mas acho que muitas vezes é desse jeito. As coisas corajosas nas velhas histórias e canções, Sr. Frodo. Aventuras, como eu costumava chamá-las. Eu costumava pensar que eram coisas que a gente maravilhosa das histórias saía para procurar porque queriam elas, porque elas eram emocionantes e a vida era um pouquinho tediosa. Uma espécie de esporte, poderíamos dizer. Mas esse não é o jeito das histórias que realmente importavam, nem das que ficam na lembrança.
Normalmente parece que as pessoas simplesmente caíram dentro delas. O percurso delas fora traçado assim, como o senhor expressou. Mas acho que eles tiveram montes de oportunidades, assim como nós, de darem meia volta. Só que não deram. E se tivessem dado, nós não iríamos saber porque eles estariam esquecidos. Nós ouvimos falar dos que simplesmente foram em frente, e nem todos tiveram um final feliz, veja bem. Pelo menos não os que as pessoas de dentro das histórias e não de fora chamam de final feliz. Sabe, chegar em casa e encontrar tudo em ordem, mas não igual. Como o velho Sr. Bilbo. Mas essas não são sempre as histórias melhores de ouvir, apesar de que podem ser as melhores para cair dentro. Eu me pergunto em que espécie de história nós caímos. Eu me pergunto, repetiu Frodo, mas não sei. E é esse o jeito das histórias de verdade. Pegue qualquer uma de que você goste. Você pode saber ou adivinhar que tipo de história é, de final feliz ou de final triste, mas as pessoas que estão nela não sabem. E você não quer que elas saibam. Não, senhor, claro que não. Veja, Beren, ele nunca pensou que ia conseguir aquela Silmaril da coroa de ferro em Tangorothrin. E, no entanto, conseguiu. E aquele era um lugar pior e um perigo mais sombrio que o nosso. Mas é uma história comprida, claro, e que continua depois da felicidade e do pesar e mais além. E a Silmaril foi em frente e chegou a Earendil. E... Ora, senhor, nunca pensei nisso antes. Nós temos... O senhor tem um pouco da luz dela naquele cristal de estrela que a senhora lhe deu. Ora, é de pensar que ainda estamos na mesma história. Ela ainda continua. As grandes histórias não terminam nunca? Não, nunca terminam enquanto histórias, disse Frodo. Mas as pessoas nelas vêm e vão quando seu papel acabou. Nosso papel vai acabar mais tarde ou mais cedo. E então vamos poder descansar e dormir um pouco, completou Sam. Riu de modo sinistro. E quero dizer bem isso, Sr. Frodo. Quero dizer descanso puro e simples de sono. E acordar para uma manhã de trabalho no jardim. Não. Receio que é só isso que estou esperando o tempo todo. Todos os grandes planos importantes não são para gente como eu. Ainda assim, eu me pergunto se alguma vez vão nos pôr em canções ou histórias. Estamos numa, claro, mas quero dizer, postas em palavras, sabe? Contadas ao pé do fogo ou lidas em um grande livrão com letras vermelhas e pretas, muitos e muitos anos depois. E as pessoas vão dizer: Vamos ouvir sobre Frodo e o Anel. E vão dizer: Sim, essa é uma das minhas histórias prediletas. Frodo era muito valente, não era, papai? Sim, meu rapaz. O mais famoso dos hobbits. Isso quer dizer muita coisa. Quer dizer coisa demais, disse Frodo e riu. Um riso comprido e claro vindo do coração. Tal som não fora ouvido naquelas plagas desde que Sauron viera à Terra-média. E pareceu a Sam, de repente, que todas as pedras escutavam e as altas rochas se inclinavam sobre eles. Mas Frodo não lhes deu importância. Riu uma vez mais. Ora, Sam, prosseguiu ele, de alguma forma ouvir você me deixa tão feliz como se a história já estivesse escrita. Mas você deixou de fora um dos personagens principais. Samwise, o Destemido. Quero ouvir mais sobre Sam, papai. Por que não incluíram mais falas dele, papai? É disso que gosto, me faz rir. E Frodo não teria ido longe sem Sam, não é mesmo, papai? Ora, Sr. Frodo, disse Sam, não devia fazer graça. Eu estava falando sério. Eu também estava, respondeu Frodo. E ainda estou. Estamos avançando um pouco depressa demais. Você e eu, Sam, ainda estamos atolados dos piores lugares da história, e é muito provável que neste ponto alguns digam: Feche o livro agora, papai. Não queremos ler mais. Quem sabe, comentou Sam. Mas não seria eu dizendo isso.
As coisas que estão feitas e acabadas e incluídas nas grandes histórias são diferentes. Ora, o próprio Gollum poderia ser bom numa história, melhor do que ter ele ao seu lado, com certeza. E ele já gostou de histórias, ao que ele próprio conta. Fico imaginando se ele pensa que é herói ou vilão. Gollum, chamou ele. Você gostaria de ser o herói? Ora, aonde ele foi de novo? Não havia sinal dele na abertura do abrigo, nem nas sombras próximas. Ele recusara a comida deles, porém, como era normal, aceitaram um bocado de água, e depois pareceram enrolar-se para dormir. Tinham suposto que pelo menos um dos motivos para a sua longa ausência no dia anterior fora caçar alimento do seu próprio gosto, e agora evidentemente se esvaíra de novo enquanto conversavam. Mas dessa vez, para quê? Não gosto que ele se esgueire para longe sem dizer nada, disse Sam. E agora menos que tudo. Ele não pode estar procurando comida aqui em cima, a não ser que tenha algum tipo de rocha que ele aprecie. Ora, não tem nem um pouco de musgo. Não adianta preocupar-se com ele agora, ponderou Frodo. Sem ele não poderíamos ter chegado até este ponto, nem mesmo até a vista do passo. Portanto, vamos ter de suportar os modos dele. Se é falso, é falso. Ainda assim, eu preferia ter ele diante dos olhos, disse Sam. Mas ainda se ele for falso. Lembra-se de que ele nunca disse se o passo era vigiado ou não? E agora vemos uma torre ali. E pode ser que esteja deserto, e pode ser que não. O senhor acha que ele foi buscar eles? Orques ou o que for? Não, não acho, respondeu Frodo. Mesmo que esteja tramando alguma maldade, e suponho que não seja improvável. Não acho que seja isso. Não buscar orcs nem outros serviçais do inimigo. Por que esperar até agora? Passar por todo o trabalho da escalada e chegar tão perto da terra que ele teme? Desde que o encontramos, ele provavelmente poderia ter nos traído aos orcs muitas vezes. Não. Se for alguma coisa, será algum truquezinho particular dele que ele crê ser bem secreto. Bem, imagino que tem razão, Sr. Frodo, disse Sam. Não que isso me console imensamente. Eu não me engano. Não duvido que ele me entregaria aos orcs tão fácil como um beijamão. Beijamão? Mas eu estava me esquecendo. O precioso dele. Não. Acho que o tempo todo foi o precioso para o pobre Sméagol. Essa é a única ideia em todos os pequenos planos dele, se é que ele tem algum. Mas nem consigo imaginar como nos trazer aqui em cima vai ajudá-lo. Muito provavelmente nem ele consegue imaginar, disse Frodo. E não acho que ele só tenha um plano simples na cabeça atrapalhada. Acho que, em parte, ele realmente está tentando salvar o precioso do inimigo pelo tempo que conseguir. Pois esse seria o desastre final também para ele, se o inimigo pegasse. E na outra parte, quem sabe esteja apenas ganhando tempo e esperando uma oportunidade. Sim, fugido e fedido, como eu já disse antes, comentou Sam. Mas quanto mais se aproximam da terra do inimigo, mais parecido o fugido fica com o fedido. Preste atenção, se chegarmos até o passo, ele não vai mesmo nos deixar atravessar a fronteira com um objeto precioso sem dar algum tipo de trabalho. Ainda não chegamos lá, disse Frodo. Não, mas é melhor manter os olhos bem abertos até chegarmos. Se nos pegar cochilando, o fedido vai ficar por cima bem depressa. E ainda assim seria seguro se eu tirar um soninho agora, patrão. Seguro se deitar perto de mim. Eu ficaria muito contente de vê-lo dormir um pouco. Eu iria vigiá-lo e, de qualquer jeito, se estiver deitado com meu braço em volta, ninguém pode chegar tateando sem que o seu Sam saiba. Dormir, exclamou Frodo, e suspirou, como se no deserto tivesse enxergado uma miragem de verde fresco. Sim, até aqui eu poderia dormir. Então durma, patrão. Deite a cabeça em meu colo. E assim Gollum nos encontrou horas mais tarde, quando voltou engatinhando e arrastando-se caminho abaixo, vindo da treva à frente. Sam estava sentado, apoiado na pedra, com a cabeça caindo de lado e respiração pesada.
Em seu colo estava a cabeça de Frodo, profundamente mergulhada no sono. Em sua testa branca estava uma das mãos morenas de Sam, e a outra repousava leve no peito do patrão. Havia paz no rosto de ambos. Gollum olhou para eles. Uma expressão estranha lhe passou pelo rosto magro e faminto. O brilho dos seus olhos se apagou, e eles se tornaram baços e cinzentos, velhos e cansados. Um espasmo de dor pareceu retorcê-lo, e ele lhes deu as costas, espiando de volta para o paço, balançando a cabeça como se estivesse imerso em algum debate interior. Depois voltou e, devagar, estendeu a mão trêmula. Tocou com muita cautela o joelho de Frodo, mas o toque era quase uma carícia. Por um momento fugidio, se algum dos adormecidos pudesse vê-lo, pensaria que estavam contemplando um velho hobbit exausto, encolhido pelos anos que o haviam carregado muito além de seu tempo, além dos amigos e da família, e dos campos e riachos da juventude. Um ser velho, esfomeado e digno de pena. Mas com aquele toque Frodo se agitou e deu uma exclamação baixa enquanto dormia, e de imediato Sam estava bem desperto. A primeira coisa que viu foi Gollum tateando o mestre, como pensou. Ei, você! Disse de modo áspero. O que está pretendendo? Nada, nada, respondeu Gollum baixinho. Mestre bonzinho? É, imagino, disse Sam. Mas aonde você foi? Se safando na ida e na volta, seu velho vilão. Gollum encolheu-se, um lampejo verde rebrilhou sob suas pálpebras pesadas. Agora parecia quase uma aranha, acocorado nos membros curvados e com os olhos esbugalhados. O momento fugidio passara, sem chance de retorno. Safando, safando, chiou. Hobbits sempre tão educados, sim. Oh, hobbits bonzinhos. Sméagol traz eles subindo por caminhos secretos que ninguém mais pode encontrar. Cansado ele está. Com sede ele está. Sim, com sede. E ele guia eles e procura trilhas. E eles dizem, safados, safado. Amigos muito bonzinhos. Oh, sim, meu precioso. Muito bonzinhos. Sam sentiu um pouco de remorso, porém não mais confiança. Lamento, disse ele. Lamento, mas você me fez acordar assustado. E eu não devia estar dormindo, isso me deixou meio brusco. Mas o senhor Frodo, ele está tão cansado que eu pedi que desse um cochilo. E, bem, é assim que é. Lamento. Mas aonde você foi? Safando, disse Gollum. E o lampejo verde não abandonou seus olhos. Ah, muito bem, comentou Sam. Seja como quiser. Não acho que esteja tão longe da verdade. E agora é melhor todos nós nos safarmos para longe juntos. Que horas são? É hoje ou amanhã? É amanhã, disse Gollum. Ou agora era amanhã quando os hobbits foram dormir. Muito tolo, muito perigoso. Se o pobre Sméagol não estivesse se safando por aí para vigiar. Acho que logo vamos nos cansar dessa palavra, disse Sam. Mas não importa. Vou acordar o patrão. Afastou gentilmente os cabelos da testa de Frodo e, inclinando-se sobre ele, falou-lhe baixinho. Acorde, Sr. Frodo. Acorde. Frodo agitou-se e abriu os olhos, e sorriu vendo o rosto de Sam que se inclinava sobre ele. Está me chamando cedo, não é, Sam? Indagou ele. Ainda está escuro? Sim, está sempre escuro aqui, disse Sam. Mas Gollum voltou, Sr. Frodo, e ele disse que é amanhã. Por isso precisamos caminhar. A última etapa. Frodo expirou fundo e sentou-se. A última etapa, disse ele. Alô, Sméagol. Encontrou alguma comida? Descansou um pouco? Sem comida, sem descanso. Nada para Sméagol, respondeu Gollum. É um safado. Sam estalou a língua, mas conteve-se. Não assumam nomes, Sméagol, disse Frodo.
Não é razoável, sejam eles verdadeiros ou falsos. Sméagol tem de pegar o que dão para ele, respondeu Gollum. Ele recebeu esse nome do bondoso mestre Samwise, o hobbit que sabe tanta coisa. Frodo olhou para Sam. Sim, senhor, disse ele. Eu usei essa palavra, despertando do meu sono de repente e tudo mais, e encontrando ele por perto. Eu disse que lamentava, mas logo não vou lamentar mais. Vamos, deixe estar então, comentou Frodo. Mas agora parece que chegamos ao ponto, você e eu, Sméagol. Conte-me, podemos encontrar sozinhos o resto do caminho? Estamos à vista do passo de um caminho para entrar, e se pudermos encontrá-lo agora, imagino que podemos considerar nosso acordo cumprido. Você fez o que prometeu e está livre. Livre para voltar à comida e ao descanso, aonde quiser ir, exceto para os serviçais do inimigo. E algum dia eu poderei recompensá-lo, ou eu ou os que se recordarem de mim. Não, não, ainda não, choramingou Gollum. Oh, não. Eles não podem achar o caminho sozinhos, podem? Oh, não mesmo. Tem o túnel que vem aí. Sméagol precisa continuar. Sem descanso, sem comida. Ainda não.